Então, bem-vindos. Nós estamos no nosso terceiro encontro da formação Faça Bonito. Hoje é o segundo com a equipe do serviço, né, que a gente chama de encontro integrado, com a presença dos orientadores. E é muito bom a gente poder estar juntos, né? Mesmo na forma online, mas estar aí, juntos, no enfrentamento à violência, pensando aí na prevenção. Então, gente, para a gente começar, eu vou mostrar para vocês a pauta da nossa tarde. Então, agora, às 14 horas, nós estamos abrindo o encontro. Às 14h15, nós vamos fazer uma colheita para olhar aí o que a gente construiu, né, do último encontro até hoje, trocar um pouco as informações. Às 14h30, nós vamos olhar a violência que está acontecendo aí pertinho da gente, no nosso território. Vamos dar uma pausa para o café às 15h30. Não será um café como a gente gostaria, cafezinho, levantar um pouquinho, para a gente, depois do café, ir para uma atividade em grupo. Depois a gente volta para o grupão, compartilha o que a gente viveu no grupinho e o que é importante compartilhar. Vamos falar dos próximos passos e fechamento às 17 horas. Aqui é o nosso quadro de resultados. Então, pensando, apareceu 2 risquinhos aqui no quadro que não tinham, mas enfim. Pensando no dia de hoje, lembra que eu falei que esses resultados eram de toda a formação? Então, para hoje, nós temos, enquanto resultado, serão capazes de colaborar com o acolhimento oferecido às famílias nas situações de violência, relatar e sistematizar os casos de violência. Então, pensar aí numa boa sistematização desses casos, né? Como isso colabora com o planejamento do serviço, no que tange à prevenção. Então, como essa nossa sistematização contribui para esse planejamento. Vamos também olhar para atividades a partir da escuta qualificada, né? Então, atividades de enfrentamento. Nós vamos olhar hoje um novo protótipo, né? Pensando aí nessas rodas de conversa. E relatar e sistematizar as ações socioeducativas. Então, como que esse prontuário da criança nos ajuda também e serve de base para a gente pensar nas nossas ações socioeducativas. Aqui são os nossos combinados, ele já está com a gente desde o primeiro encontro. Então, está lá manter o foco, a participação de todos, cumprir o horário estabelecido. A gente pede, vocês sabem que a sala abre às 1h30, fecha às 14h15, mas se alguém tiver algum problema, alguma emergência, precisar entrar um pouquinho depois, é só mandar um e-mail com antecedência para a Mari, dar uma ligadinha para mim, para a gente conseguir a entrada de vocês. Manter o microfone desligado, sermos comprometidos e entrar na sala com antecedência. A qualquer momento, vocês podem escrever no chat, a gente acrescenta aqui nos nossos combinados. Aqui
A frase hoje que vai acompanhar a nossa tarde é o artigo 4 do ECA. Ele traz que a criança e o adolescente merecem atenção especial pela sua vulnerabilidade, por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento da personalidade. Essa frase vai ficar aí permeando o encontro, no final do encontro a gente volta para ela. E eu gostaria de falar, né, que no encontro agora da tarde nós temos o CCA Arrastão, CCA Estrela Nova, CCA Jardim Macedônia, CCA Casa José Coutro, CCA Jardim das Rosas, CCA Irmã Dulce, CCA Obra do Berço, CCA Quadrangular, CCA Casa da Criança, CCA Dona Diva, CCA Valo Velho, CCA Mãe Admirável e o CCA Jardim Ingá. Também temos presentes pessoal de Sas Campo Limpo, eu vi a Neiva, temos a Seninha, que é do CRAS Campo Limpo, e a equipe Vocação. Então, começando a nossa colheita, vamos lá. Então, primeiro eu gostaria de saber quem fez, lembra lá no último encontro que nós sugerimos uma intervenção? Olhar o protótipo e adaptá-lo para uma ação online com a criança e com o adolescente? Então, eu gostaria de saber, ou de que vocês, quem quisesse, né, contar para a gente como foi essa intervenção. Eu sei que alguns serviços já fizeram, quem não fez, ok, não tem problema algum, vocês vão continuar, podendo continuar fazendo, né, no decorrer aí do mês, mas quem já fez, acho que a Mari, de quem você recebeu, Mari, aí desse grupo? Recebi do quadrangular. Era um pouco. A Sueli está dizendo que já fez, hein? Já foi a primeira a levantar a mão aqui no chat. É, nós recebemos mesmo do quadrangular, mais algum? Só um minutinho, Odete, eu anotei aqui, já falo para vocês. Acho que a Sueli podia falar, se ela quiser. É, isso. Enquanto a Mari olha de quem mais chegou, e vocês também sabem, né, quem? Enfim. Mãe Admirável e Arrastão. Ah, legal. Então, quem quer contar do quadrangular, como foi? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Na Sueli. verdade, quem fez foi a minha orientadora. Ela é a Lloyd, ela está no grupo. Acho que ela poderia compartilhar conosco. Sim. Cadê você, Lloyd? A Lloyd. Gente, eu estou com a vontade de perguntar para a Lloyd a história do nome dela. Depois Ela fez um joguinho muito legal. Conta para nós. Estou aqui. Então, eu fiz um joguinho de trilha para eles fazerem em casa. Eu expliquei para eles, dei uma orientação como que eles montavam, como era o processo do joguinho. E sugeri que eles conversassem com a família, porque no nosso trabalho a gente pode conversar com eles no dia a dia sobre vários temas, inclusive sobre esse de violência, mas a gente não sabe como que esse assunto chega na família e o que a família tem de conhecimento para passar para eles. Eu acho importante, principalmente nesse momento que a gente está dentro de casa, né?
Sim. Ô Lloyd, você pode contar um pouquinho mais o que era o conteúdo desse jogo? Era sobre a prevenção da violência. Aí eu sugeri que eles colocassem palavrinhas sobre que identificasse a violência contra a criança e algumas palavrinhas que lembram o direito deles. E aí eles iam jogando dadinho e quando caía nas palavrinhas, aí eles tinham que ver o que estava escrito. Se era uma violência, simbolizava um perigo, era para conversar com a família, e aí eles voltavam uma casinha, duas, e se era um direito da criança, por exemplo, brincar, proteção, aí eles era uma palavrinha boa, aí eles avançavam a casinha, e aí ia seguindo o joguinho, até chegar no final. E aí era para participar com a família, né? Com pai, mãe, os irmãozinhos. Foi essa a Legal. sugestão. E você teve algum retorno do que foi feito? Qual é Não. o saldo dessa atividade? Não, a gente ainda não teve nenhum retorno. Eu passei para minha gestora, né, o vídeo, mas eu acho que pelo tempo mesmo ainda não deu. Eu não tive nenhum retorno. Mas Na você não verdade, sabe... nós não enviamos ainda. Ah, essa era a pergunta. Perfeito. Eu quis primeiro compartilhar aqui no grupo e depois a gente envia para as famílias. Legal. Perfeito. Então, se vocês puderem depois colar a imagem do jogo lá no WhatsApp, eu agradeço. E vamos ver os efeitos, porque parece bem interessante a abordagem de criar uma situação para eles conversarem na família sobre o assunto, né? Bem legal essa ideia. Muito bom. Eu não sei colar aqui, mas eu vou colocar no nosso grupo, ok? Isso, legal. Agora, Mãe Admirável, gostaria de contar. E acho que o outro é o Arrastão, né? Oi, Tatiara. A Tatiara está com um convidado especial ou uma convidada? Quem é? Tatiara, só para a gente saber o nome. Esse é Avalo Velho. E quem está no seu colo? Meu filho. Qual Ele é o nome acabou dele? de acordar. Toma. Olá, Thomas. Eu espero que vocês dois gostem do encontro. É isso aí, gente. A vida... Né, gente? Ótimo. É isso aí, Tatiara. A gente sabe que a pandemia ela impôs a nós todos um novo regime de trabalho, em alguma medida bastante invasivo da nossa privacidade, mas, ao mesmo tempo, tem um efeito inverso, que é que nos obriga a reconhecer a nossa condição também de humanidade, de incorporar isso na nossa rotina do trabalho. Então, sinta-se acolhida, tá tudo bem. Vamos lá. Quem Posso mais falar? gostaria Tá me de contar? ouvindo? Juliana, do Projeto Arratão. Oi, Dá para Ju, ouvir, estamos Juliana, manda sim. Dá para ouvir direitinho? É que eu entrei no computador e no celular, porque o microfone do computador não funciona mais. Então, eu loguei 2 vezes. Eu não sei se ia funcionar. Bom, funcionou. Bom, eu fiz, inspirado no protótipo, mas também inspirada na indicação da orientadora do livro Emocionário. Não sei se vocês viram a atividade, o vídeo. Sim. Mas aí, o que eu fiz? O que eu pensei, né? Adorei o livro, já fiquei encantada. Todo mundo, né? Todo mundo gostou muito do livro no dia, enfim. Consegui comprar ele e-book, né? No formato e-book. Baixei o livro, li o livro, achei super interessante. E aí, o que eu fiz foi falar... Eu produzi um vídeo, então falei um pouco sobre esse processo de isolamento social, como está sendo. Uma provocação para as crianças e para as famílias, dizendo que a gente em casa está tendo que lidar com questões e com preocupações, né, e com as emoções assim à flor da pele o tempo inteiro.
E eu escolhi no livro 2 emoções, porque é um livro extenso, são 107 páginas, né? Mas no livro eu escolhi gratidão e saudade para mediar, para ler na íntegra, né, o conteúdo do livro. E no final eu propus uma atividade para a família e para as crianças, para que eles pensassem um pouco nessa experiência, na vivência em casa, como está sendo para a família. A minha faixa etária, o meu grupo tem 10 e 11 anos, né? Eles são pré-adolescentes. Então, eles já estão numa fase de puberdade, tendo que lidar com questões da adolescência, né? E agora também com essas questões de isolamento, da pandemia. Então, que eles pensassem e escrevessem de forma livre, num outro material que a gente já havia feito num outro exercício, que é um zine. Não sei se vocês conhecem os zines, as pessoas conhecem mais por fanzine, né? Mas num outro exercício a gente tinha falado um pouco sobre o zine para ser um diário de bordo, assim, um lugar onde eles pudessem contar tudo que eles estão sentindo, tudo que eles estão passando. E o exercício foi esse. Eu já tive alguns retornos de algumas crianças, né? E é claro também que eu tive o cuidado, assim, porque eles não eram obrigados a mostrar o que eles escreveram, né, no zine, porque era muito particular, enfim, eram as questões deles, né? Mas que eles escrevessem, que tudo que eles sentissem, que eles pensassem de forma livre, sem preocupação com o que é certo, o que é errado, mas que eles usassem ali como um canal para contar, né, para alguém. Foi esse exercício. Aí eu consegui mandar no grupo também, consegui fazer um PDF com o livro inteiro, completo, se eles tivessem a curiosidade de continuar e ler a obra completa do livro, né? E o vídeo e o exercício, foi esse. Legal, legal, Juliana. Então é uma atividade em andamento, não dá para saber de saldo ainda, né? Então, a gente já enviou, mas faz uma semana. Então, eu recebi já alguns retornos. Algumas crianças já mandaram, algumas famílias já mandaram retorno. Mas você tem uma visão geral desse retorno, do que aqui está vindo? Então, eu percebo que, de maneira geral, a escrita já é uma coisa que, de repente, afasta o adolescente ou pré-adolescente. Eu não sei se vocês também têm, se vocês avaliam dessa maneira, mas o grupo que eu recebi, eu percebi que eles gostaram e acharam uma oportunidade, encontraram ali uma oportunidade de dizer para alguém, de alguma forma, né, para aprender um pouco a lidar com essa frustração ou até com as coisas que são positivas, porque no exercício eu peço para eles pensarem em questões que são positivas e que são negativas também, né? Porque é uma questão também que é importante falar que esse isolamento também não trouxe só questões negativas, né? Que também a gente pode começar a olhar e pensar do que foi positivo disso, né? De estar perto da família, de passar mais tempo com as pessoas, com os pais, enfim, cada um vai ter uma experiência muito particular, né? Mas já tive retorno, sim, as crianças disseram, inclusive um deles, o Pedro, disse assim, que negativo foi o medo que ele sentiu, porque a mãe testou positivo, né, para Covid. Então ele contou lá que ele sentiu muito medo, que ele nunca teve tanto medo de perder a mãe dele. Ótimo, ótimo. Muito legal, Juliana. De poder ficar mais tempo com a família. De positivo, quase todos disseram a mesma coisa, de estar mais tempo com a família. Ótimo. Muito bom. Dá tempo de mais uma pessoa compartilhar, gente. Se houver mais uma também, né? Porque... Oi, posso falar? Sim. Jorliane, do Estrela Nova. Oi. Bom, eu fiz também, mas baseado bem no que vocês mandaram, né? Sugestões, né, que vocês mandaram. E aí trabalhei, né? Minha turma é de 6 a 8 anos. E aí trabalhei com eles justamente as emoções, né? Comecei com as emoções. E aí eu dei início, né? Explicando as principais. Fiz até uns desenhos, ó. Fiz com palitinho, alguns para ilustrar. Tá dando para ver? Sim, umas carinhas. Isso, aí fiz para ilustrar, né? E fui explicando um pouco de cada um, que é os principais. E em seguida, depois de ter explicado, eu peguei até as perguntinhas, né? As frases que vocês deixaram lá.
passei para um papel, né, os cartõezinhos, e aí fui perguntando para eles e tal, pedindo para que eles se imaginassem em cada situação. E nisso falando para eles pensar com eles quais as emoções que eram ativadas nesse momento, né, de cada frase. E aí, como proposta de atividade no final, depois da conversa, né, eu pedi para que eles gravassem vídeos me falando quais as emoções que eles estão vendo mais presentes assim, no dia a dia deles, né, com a família, como eles estão se sentindo, né, em relação a estar convivendo com a família, né, durante esse tempo todo. E é isso. Aí, eu acho que foi enviado, né, mas ainda a gente não começou a ter um retorno. Tá. Muito bom. Eu só queria falar uma coisa. A gente está com muito problema de retorno das famílias online. Então, a gente vai mandar essa atividade na próxima entrega de cesta básica, né? É uma atividade para o CCA1, né? Porque a Lloyd é orientadora de CCA1. Mas todas as crianças vão receber em mãos, né? Todo o material e o joguinho. Ótimo. A gente vai se dando conta da marca da desigualdade na dificuldade de acesso a dados, né? É instável, é difícil, quando tem acesso não tem o aparelho está com o pai ou está com a mãe. Então, perfeito. Gente, quando a gente olha para esse rápido compartilhamento aqui, espero que os demais se animem para fazer ou continuar fazendo. Em linhas gerais, o que vocês perceberam aqui de prevenção? Não só quem falou, mas quem ouviu também. Qual é a marca que tem essas adaptações que foram feitas aí, né? Para o meio digital? Pensando a prevenção e enfrentamento à violência, né? Que é o nosso tema. No caso do quadrangular, está explícito, né? A Sueli e a Lloyd disseram que o objetivo é fazer a família dialogar sobre violência, para os meninos se encorajarem a falar sobre isso com seus familiares. Nas outras duas experiências, qual é aí a amarração? Como é que vocês estão, na narrativa de vocês, como é que isso se conecta à prevenção e enfrentamento à violência? Ô Milton, boa tarde. Boa tarde, assim, Juliana. só falando um pouquinho até da nossa própria experiência, né? De pensar sobre atividade e também compartilhando o que a Juliana e a Juliane disse. Eu acho que nessa questão de ver onde que a gente vê, eu acho que a atividade que elas propõem é mais de sensibilizar e cutucar, né? Um pouco assim as crianças para essa reflexão e talvez a partir dessa atividade conseguir puxar algo, né? Porque foi uma discussão bastante intensa de como que a gente trabalha com isso se surge algo na situação real que a gente está. Então, de que forma mais delicada, né, para tratar desse assunto de forma virtual, a gente poderia entrar com as crianças. Então, acho que essa atividade propõe um pouco desse cuidado e dessa reflexão com as crianças, né? A gente teve o educador Lima, por exemplo, ele já fez, porque a turma é maior, já o intuito da atividade dele, da proposta, foi que as crianças pesquisassem alguns tipos de violência, mas no intuito de que, a partir daí, eles se vissem, né, se caso existisse, se vissem em alguma delas, assim. Então, acho que são mais provocações mesmo, né? É o que dá para fazer nesse momento que a gente está. Legal. Eu então, quero falar. Eu já falei, muito mas bom, Juliana. Muito bom o freeze, hein? Quando eu pensei, inclusive, que eu penso gente, muito só um que minutinho. Assim... Ai, desculpa. Só um minutinho. Quem foi que falou antes que disse muito bom o freeze? Foi o Carlos Finkenauer, que está aí. Legal. Carlos está elogiando o Stella Nova, é isso, Carlos? Isso mesmo. Legal. Desculpa, a Rastão estava falando, né? Isso. A Juliana também. Diga, Ju. Quando eu pensei o seguinte, que às vezes a vítima, quando ela está
no ambiente, convivendo com possível, né, possível pessoa que pratica, que comete, né, isso, que faz isso. E não, penso muito assim, no pré-adolescente, no espaço que ele tem. Então, quando a Ju falou, minha xará falou que a princípio foi uma provocação, uma sensibilização, porque antes da criança assistir, o grupo é da família. Então, a família obrigatoriamente deveria assistir, e é um convite para que a família sempre faça, todas as atividades sempre pensando o ponto de partida é o vínculo, né, com a família. Né? Então, a princípio, sensibilizar e falar um pouco, e para que eles pensassem também nessas emoções e passassem a identificar cada uma delas, né? Para começar essa sensibilização, essa provocação, e a partir daí trabalhar essas questões, né? Que são muitas. Mas é bem essa leitura que a Ju fez de sensibilizar, de provocar, de pensar um pouco sobre isso. E porque às vezes eles também sentem, mas eles assistem, né? Muitas coisas, né? Eles estão assistindo ali todas essas coisas que antes eles passavam a maior parte do tempo no CCA e na escola, né? E agora eles estão em casa mais tempo assistindo isso, e nem todos têm o espaço para falar. Então, provoquei e também dei uma estratégia ali para que eles pudessem colocar em algum lugar aquilo que, de repente, eles não podem dizer explicitamente para a família. Muito legal, Juliana. Era esse o ponto que eu ia devolver um pouco para você e para Ju Xará, né? Quando ela estiver falando, a Ju Xará é você. Pelo que eu entendi, a Juliana disse, olha, com esse cuidado de o que fazer se algo vier. Então, como é que vocês estão cuidando desse aspecto? Se por acaso uma criança ou um jovem usa esse alerta aí que você criou, como é que vocês pensaram essa segunda fase? Então, lá no Ratão a gente tem toda uma equipe, né, de psicólogos, de assistentes sociais, além dos orientadores, coordenadores e assistente técnico. E que a gente também não... foi algo que, inclusive, eu conversei bastante com a coordenação antes de toda vez que a gente fala de violência, a gente tem que pensar que a gente vai provocar, a gente vai começar um assunto e pode não vir nada e pode vir muita coisa, né? Mas é sempre algo muito invisível e inesperado, mas precisa falar, né? E é algo que eu penso muito, como orientadora, penso muito no retorno também. Como essas crianças vão voltar? Agora, então, vocês têm uma estratégia de apoio online, caso venha. Então, vocês armaram isso articuladamente. A gente já tem funcionando, mesmo sem antes dessa atividade existir, a gente já tem e já sempre está tentando mapear e encaminhar todas essas pessoas para esses serviços. E a gente já tem uma equipe sendo atendida, que a gente já mapeou, identificou algumas coisas, algumas famílias, algumas crianças, e aí a gente vai usar esse mesmo canal que já começou, né, desde o comecinho da pandemia. Perfeito. Eu queria falar também, Milton, que... não, é a Sueli, né? Que graças à parceria que nós temos com o Núcleo Espiral, a gente também está podendo atender online os casos que a gente tem conseguido identificar, né? Então, a gente encaminha para a equipe do núcleo, eles discutem o caso, a gente passa o contato da família e eles mesmos fazem o contato com as famílias. Obviamente, tem sempre a questão do acesso, né? Mas, assim, na medida em que nós temos recebido, né, alguns casos, e a gente tem a possibilidade de discutir com o Núcleo Espiral, que é sempre muito rico, muito interessante, né? E também a garantia de que, pelo menos, a tentativa do contato vai ser feita. Nem todos os casos, infelizmente, a gente consegue, a família não consegue dar continuidade ao atendimento, e a maior preocupação é a questão de acesso mesmo, de contato telefônico, de celular, mas a gente está conseguindo também, minimamente, receber, acompanhar e encaminhar. Perfeito. E o Estrela Nova, Ju?
dado a sua preocupação inicial? Não, então, aqui também, né, a gente também tem esse trabalho, né, a gente também tem esse apoio psicológico e tudo, né, então a gente tem essa parceria aí também. Mas, assim, foi até uma preocupação dos próprios educadores, né, e se vier? E foi isso que a gente conversou, que se vier, aí entra, né, também o papel da nossa assistente social, né, que é a Fátima, e aí entra né, o trabalho que é dela com a família, e aí a gente vai fazer, né, todas as articulações que é possível, né, primeiro sempre tentando a gente resolver, se não é possível a gente articula com o restante da rede aí, né, para atender no que for necessário. Então foi isso a nossa conversa. Muito bom, gente, muito bom. Então, de fato, aí a rede de proteção adaptada para esse momento absolutamente imprevisível e, como nós já conversamos no encontro passado, de retorno do médio e longo prazo. Portanto, a gente vai ter que aprender a trabalhar presencial, semipresencial, pombo-correio e etc. Né? Então, acho que esse é o poder aí das 3 experiências que foram compartilhadas. Vamos seguir, Odete? Vamos sim. Ainda pensando aí numa colheita, então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Nós colocamos lá no grupo de WhatsApp um vídeo da Fafá Conta. Eu queria que vocês colocassem no chat um positivo de quem assistiu o vídeo. Aí a turma vai olhando quantos positivos conseguiram entrar aí para mim, que eu não consigo olhar. Então, quem conseguiu assistir o vídeo que a gente pôs no grupo? Eu estou olhando aqui, gente, eu não contei nenhum. Será que eu entrei depois que saiu a tela? Então, não. Carlinhos entrou. Você eu achei, Carlinhos. Até agora eu achei o Carlinhos. Cristiane escreveu que assistiu, a Cláudia, a Rose, Sueli. Ótimo. Agora eu vi a Sueli também. Legal. Alguém quer compartilhar desses que viram o que te pegou nesse vídeo? Oi, Milton, boa tarde, tudo bem? Oi. Quem está falando? Oi, Lourdes. É você, Lourdes. Boa tarde. Boa tarde. Todos bem? Se cuidando? Estamos na luta, todo mundo aqui. Você está bem, Lourdes? Graças a Deus, sim. Que beleza, que bom que você está com a gente. Tá. Eu achei muito interessante a colocação de cada serviço aí em relação a essa atividade que foi feita, né? E em relação ao vídeo, eu assisti o vídeo, super interessante, né? Tem uma questão muito arcaica em relação à sabedoria dos adolescentes em relação a esse tema, né? E, assim, esse tema foi discutido em uma escola, né? Olha que coisa interessante, né? Eu acho que esse curso também deveria estar também na escola, porque através do aprendizado desses jovens, né, em relação ao grupo que formaram, as informações que tiveram, eu percebi o quanto é relevante a importância da adolescência, principalmente saber desse tema, né? Eu achei muito interessante quando uma jovem, ela foi chamada para uma entrevista em relação a uma questão de emprego, né? E a proposta que foi dada a ela foi uma proposta, assim, terrível, né? No meu ponto de vista, mas, enfim, ela teve a sabedoria, né? De entender que aquilo não faz parte, né? Então, eu achei, assim, fantástico o vídeo, muito interessante mesmo. Muito bem, Lourdes. Ô, gente, a Lourdes, ela...
falou de uma coisa e acertou em outra. Porque ela falou de um vídeo que é um vídeo do Instituto Liberta, que trabalha a exploração sexual de adolescentes e jovens. E é um vídeo super legal, que eu vou compartilhar com vocês no grupo, acho que vocês vão adorar também. Mas a gente centrou aqui, Lourdes, nesse grupo, no vídeo da Fafá Conta, que é o... Você vai ver aí na tela, ó. Tá aí na tela, Odete, o nome do livro? Está. Isso. Ó, Não Me Toca, Seu Boboca. Que é uma contação de história. De qualquer maneira, a Lourdes trouxe à baila o tema da exploração sexual, que atinge, sim, os adolescentes de CCA. Não é um tema só para a CJ de jeito nenhum. E que eu vou compartilhar o vídeo no grupo. E aí depois vocês comentam lá no WhatsApp o que vocês acharam, que é um material extremamente rico. Legal, Lourdes. Obrigado. Ô, Milton, é muita informação e a gente acaba, né, se perdendo no que eu vou assistir, né? Então, quando você tem um tempo hábil, porque é muito corrido para nós, principalmente para mim, mas que bom, né? Então, esse outro que você colocou aí também vou assistir, aí na próxima a gente contribui. Sim, mas é muito importante isso que você disse, Lourdes, porque esse vídeo do Instituto Liberta, que fala de exploração sexual, foi feito em Campo Limpo, hein, gente? Campo Limpo, aqui perto da Obra do Berço e ali no Capão. Então, não é um vídeo de fora, não. Ele tem tudo a ver com a nossa realidade. A gente só optou por trabalhar com a Faconta, mas se vocês olharem o guia, quem está estudando o guia, vai ver que esse vídeo da Lourdes também está citado lá como recomendação. A Fafá, quem quer falar da Fafá? Posso falar, Milton? Sou a Cláudia. Manda, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem. A Fafá é uma contadora de história que eu já acompanho há um tempo e ela tem uma abordagem muito bacana. Inclusive, assim, esse é um tipo de vídeo que a gente pode até apresentar para as crianças mesmo, né? Assim, ela tem uma abordagem muito boa, ela fala uma linguagem que, entre linhas, eu acredito que as crianças conseguem sacar muito bem. E tem essa questão, como ela coloca, né, que dentro da própria casa pode ter pessoas que agem como o tio Pipoca, né? Então, é um alerta, assim. Eu já tive a experiência de conversar algo a respeito com as crianças, e quando você toca na questão, assim, que pode ser um pai, pode ser um tio, então eles ficam, assim, bem assustados, né? Fala assim, nossa, mas o pai... Ou, às vezes, pode até remeter alguma coisa, né? Nossa, eu já passei por uma situação dessa. Então, eu falo que a abordagem dela traz para você pensar, as crianças pensarem mesmo, né? Puxa, eu acho que eu já passei por isso. Então, ela passa a ter a gente passa a ter um cuidado e eles passam a ter um olhar também, né? Legal, legal, Cláudia. Então, tem uma questão de linguagem, de ativar aí nas crianças esse saber que as crianças têm, né? Perfeito. Sim. Isso é um material que você pode já usar com o próprio público, né? Você não precisa fazer mediações. Sim, sim. Legal. Mais uma pessoa? Bacana. Dá tempo, né, Odete? Se tiver? Dá sim. Oi, Milton, é a Rose do CCA Dona Diva. Oi, Rose, manda ver. Então, assim, eu assisti o vídeo, né? Assim, o que me chamou mais atenção é justamente essa questão, né? O próprio vídeo ensinando, principalmente aquelas crianças que passam por isso e não sabem como sair da situação. Então, isso me chamou muita atenção, porque até então eu sempre assisti alguns vídeos meio que ao contrário, né? Então, eu acho que né, no serviço, ou até mesmo em amigos, em vizinhos que a gente sabe que tem algo que pode estar acontecendo, através desse vídeo, a própria criança vai aprender como evitar, porque o vídeo ensina justamente isso, né? Então, eu achei interessante essa pegada, né, da Fafá. Eu não conhecia, né? Fiquei encantada mesmo, vou tentar assistir outros, mas foi o que me chamou a atenção, foi essa questão mesmo, né? Então, eu queria
compartilhar que realmente ter esse olhar, né, de como evitar. Então, acho que para as crianças vai ser fundamental. Legal. E é Oi, boa interessante. tarde. Oh, desculpa, manda ver. Quem está É a falando? Vanessa do Projeto Arrastamos. Oi, Vanessa. Ouvindo, Milton? Sim, bem, pode seguir. Vai Posso você falar primeiro, primeiro? Vanessa. Ah, então Vai, tá bom. Vanessa. Vanessa Com primeiro. relação ao vídeo, gostei muito da forma como ela coloca, né, através da história, dando nome, né, a cada um. E também queria falar sobre a referência que ela faz, né, que é a respeito do Pipo e da Fifi, né, que já é um material que eu já conhecia, que também é muito interessante. Mas esses vídeos da Fafá, eu assisti esse e acabei assistindo outros que também tratam, né, dessas questões de outras formas, mas o material é bem bacana, assim. Legal, Vanessa. Então tem aí um repositório de conteúdo, né, que você já conhecia e que ampliou. Perfeito. Carlinhos? Uhum. Diga, Carlinhos. Oi. Então, eu assisti o vídeo, aí eu vou estar voltando à questão anterior, que a Juliana do Arrastão tinha comentado, da atividade que eu abordei nessa semana. Porque até mesmo os pais, os responsáveis, não sabem, né, que está praticando algum tipo de violência ou não tem a noção, né? Então, a atividade que eu trabalhei foi esse combate e reflexões sobre a violência. Mas antes de tudo, eu frisei que durante essa pandemia, essa quarentena, né, com os padrastos em casa, as madrastas, pais e mães e as crianças, então eu fui em cima desse estudo de que o número, né, de violência doméstica aumentou e muito, né? Por isso que eu pedi para eles na atividade fazer esse tipo de pesquisa de quais os tipos de violência existentes, além da doméstica, claro. E para não ficar um lance tão pesado, porque a gente, na reunião que a gente teve essa semana, a gente se preocupou muito com isso, com a devolutiva das famílias, né? Para eles não se assustarem e de estar se baseando e, de repente, eu estou fazendo esse tipo de violência e o CCA mandou justamente esse tema para o meu filho pesquisar, sabe? Então, para não ficar tão pesado, eu também pedi que eles retratassem alguns tipos de violência, pegasse 2 ou 3 exemplos e retratassem em um desenho, né, para de repente eu ter uma resposta mais tranquila, que através do desenho a gente também consegue adquirir essa resposta, né, de um Perfeito, modo que Carlinhos. de repente os pais não entendam. Muito bom. É isso. Milton, eu queria fazer um comentário, que assim, o material da Fafá é maravilhoso, né? Ela é ótima, ela é lúdica, ela é fantástica. Até uma assim, né? Não sei se alguém até teria uma sugestão. Eu não conheço material que coloque a mulher como possibilidade de agressora. A maioria dos materiais, em relação à agressão sexual, tá? Especificamente em relação à violência sexual, é muito focada no homem. E eu já tive alguns casos, né? Onde a mãe e a avó eram pessoas que praticavam violência sexual contra Sim. filhos e netos. Uhum. E eu nunca encontrei material para tentar trabalhar vídeo, alguma coisa assim pronta, que coloque a mulher como possibilidade. Eu sei que é complicado isso, né? É muito complicado. Mas eu não sei se alguém já encontrou alguma coisa, se existe alguma coisa disponível, porque o foco é sempre muito a figura masculina, né? Sim, mas a mulher também, né? Infelizmente, isso é do ser humano, né? Não é de gênero, é do ser humano. Mas a gente encontra também mulheres Perfeito. que são agressoras em relação à violência sexual mesmo. Sim. Eu não conheço Sueli. Quem conhecer, por favor, já ponha lá no grupo do WhatsApp. Mas eu diria o seguinte, Sueli. Você, para trabalhar a prevenção em escala, né, gente? A gente está falando aqui de escala, para atingir muitas crianças, muitas famílias, você vai se basear em pesquisa. Pesquisa científica aqui, né? E, de fato, o número de agressoras mulheres de violência sexual é um traço na estatística. Então, elas existem, obviamente, mas elas são tão insignificantes em termos estatísticos
que a ideia é mostrar a importância, de um lado, do homem rever a sua masculinidade e não agir como proprietário das suas filhas, das suas esposas, das suas namoradas e de outras mulheres até desconhecidas. Portanto, esse foco no homem é para também ajudar a mudar posturas, porque é quase uma pandemia, é uma endemia o comportamento violento dos homens na questão da sexualidade. Lembrando aqui que abuso sexual não é só penetração, hein, gente? É esse conjunto, a gente vai falar disso daqui a pouco. E, apesar das mulheres serem agressoras também, neste caso, é um número pequeno. Daí o esforço, eu não conheço, mas acho que quem conhecer, posta. E vamos seguir, Maria Odete, dado o tempo. Vamos lá. Posso só fazer um comentário? Acho que duas coisas que foram ditas, acho que uma foi pela Vanessa e a outra pela Cláudia, que é trabalhar o empoderamento das meninas. A Fifi conta, e todo o material aí da Fifi e o livro que a Cláudia citou, não, a Cláudia não, a Vanessa citou, aí dessa contadora de história, que também é uma pesquisadora e tal, ele está baseado em empoderar meninas e meninos contra a violência. E para empoderar, vocês viram inclusive a linguagem que se usa, né? Toda a narrativa para que as crianças percebam ali que o poder delas de reação e de união. Então, de um lado, a linguagem direta, clara, para que, de fato, a gente diga do que a gente está falando, por outro, até bem-humorado, né? Que eu acho que é uma outra abordagem da Fifi muito interessante, que é trabalhar com humor, né? Quer dizer, o negócio já é pesado. Se você traz o humor, brinca com a inteligência da criança, você também amplia as possibilidades de enfrentamento. Eu acho que essa é uma marca desse material e está muito aliado com o dia de hoje, que a gente trabalhar essa capacidade protagonista das crianças na prevenção, protagonista dos adolescentes na prevenção. Eles podem ativar a prevenção entre eles, deles na família, como aconteceu aqui na proposta do próprio quadrangular, de serem também difusores de uma cultura de respeito, de não violência. Acho que é um apontamento importante diante da generosidade de todos vocês aí que compartilharam as experiências. Bom, eu tirei a minha tela, saiu, né, da tela de vocês, e agora o Milton abre a dele. Nessa linha aí das violências, né, Odete, ainda está a sua. A minha? Agora saiu. Saiu? Saiu. Na linha ainda de trabalhar algumas especificidades das violências, porque a gente, no encontro passado, avaliou que valia a pena, vocês inclusive falaram disso na avaliação de reação, só fazer alguns apontamentos sobre as violências especificamente, porque a gente passou aqui bem rapidinho. Então, acho que uma das coisas é só retomar aqui a violência doméstica, né? Ela é a violência mais universal entre as violências no mundo. Ela é a violência que, de fato, não tem cultura, não tem raça, não tem classe, não tem hemisfério. Ela é absolutamente disseminada. Por quê? Porque a história do lar, da casa, também é a história da violência. Quando a gente falou da violência ser parte da humanidade, a violência doméstica é uma das principais, lembra? O poder de vida e morte do homem sobre a mulher se dava em casa. O poder de vida e de morte do homem sobre os filhos se dava em casa. A propriedade do homem sobre as crianças se dava na casa primeiro, e aqui no Brasil se estendia para a Casa Grande, para a senzala, onde ele também era proprietário dos negros, das negras escravizados e dos seus filhos, e ainda dos seus netos. Então, a violência doméstica, ela tem raízes profundas no caso da violência brasileira e no caso da violência. Por isso que ela é complexa e ela é de todas a mais deliciosa, mais até que a violência sexual. Porque ela muitas vezes começa com uma violência, que pode até ser um abuso, e ela vai escamotear outras violências
que estão ali atuando de maneira silenciosa, com conivência dos próprios membros adultos da família extensa, às vezes dos vizinhos. E na classe média, média alta, em condomínio de luxo, quem conhece essa realidade sabe o que eu estou falando. É muito mais cruel com as crianças. A gente contou isso, né, daquele caso de violência doméstica acontecido há um mês em Alphaville, em que a mulher pediu ajuda, porque já era a 15ª vez que o marido ameaçava, colocava a arma na boca com criança pequena, e ela reagiu ali. E a surpresa do marido, dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Vão para Capão Redondo, vão para a periferia. Vocês não deviam estar aqui no condomínio de luxo onde eu moro, mandando os policiais embora. Para vocês entenderem do que estamos falando quando a gente fala da violência doméstica. E a violência mais, eu diria, qual é a palavra, gente? Mais polêmica das violências que existem contra a criança e adolescente nas famílias é a negligência e abandono. Alguém pode dizer por que ela é a mais polêmica das violências que acometem as crianças e os adolescentes? Milton, acho que é porque muita gente não considera violência, né? Para muita gente, você bater numa criança não é violência, tem tabus religiosos, né? Tem argumentos... Ô, Sueli, a gente está falando de negligência e abandono, tá? Ah, desculpa. Só essa. Ok. Por que essa é polêmica? É a mais polêmica, hein, Sueli? Eu acredito que ela é polêmica porque ela só pega peixe pequeno. Quem é peixe grande não sofre consequências que deveria sofrer. Como o caso que você acabou de falar aí. Num prédio de quem tem muito dinheiro, isso aí os policiais passam como meros invasores. Olha, o seu trabalho não é aqui. Agora, quando se fala de peixe pequeno, nossa, não acredito que aquela mãe largou os filhos para ir para a balada. Então, eu acredito que é por isso que é polêmico. Legal, Cláudia. A Cláudia foi no primeiro ponto da polêmica, e aí não tem como não falar, né, Cláudia, da Sari. Alguém lembra esse nome? Sari? Sari. Alguém sabe quem é a Sari? Lembra dessa mulher? A Sari vocês viram, inclusive, foi indiciada por negligência e abandono de incapaz. Gente, o conceito de negligência tem uma coisa muito importante. É a omissão da família, ou do adulto ali que está na situação de cuidador, desde que ele esteja, olha o que está aqui, em condição de fazer isto, de prover para a criança saúde, educação, desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo e condições de vida com segurança. Ou seja, negligência é diferente de pobreza, de miséria e até de doença, de sofrimento mental ou sofrimento físico do cuidador. Então, a Sari poderia pegar o Miguel, tirá-lo do elevador e protegê-lo na casa dela até que a mãe voltasse do passeio com o cachorro. Nada impedia a Sari disso. Só que ela, sabendo do risco, abandonou um incapaz que não pode cuidar de si mesmo e aconteceu ali o óbito daquela criança. Uma família que mora num barraco, 2x2, e que a criança que está lá no CCA do Carlinhos chega todo dia fedendo, cheirando mal, ela é negligente, sim ou não? Ou o caso da Carla. Carla ou Cláudia? A Carlinha, né, que falou agora? Cláudia. Cláudia. Essa mãe que vai para a balada e abandona a criança sozinha à noite, com outros menores de idade, é negligente ou não? É negligente da mesma forma que a patroa foi. Só que a patroa talvez não foi vista tanto como negligente, porque não era obrigação dela, e isso realmente foi muito polêmico.
Mas, ô Cláudia, agora pensa na mãe que mora no barraco 2x2, que não tem água corrente, que não tem esgoto. E ela manda a criança para você todos os dias mal cheirosa. Isso é negligência, sim ou não? Claro que é. Eu acho que não. Por que não? Porque Por que a não e questão por da que sim? equidade, né? Cada caso é um caso. Espera aí, Carlinhos, deixa a Cláudia terminar, eu já te dou a palavra. Termina, Cláudia. Por que sim? Eu Ou melhor, por que não? Eu acredito na equidade, que cada caso é um caso. Só um instante. Desenvolve a ideia, Cláudia. Por que que não e por que cada caso é um caso? Porque não tem como eu cobrar de uma mãe se ela não tem condições. Legal. Agora, se ela tem lá um canto que ela tem condições de cuidar, de banhar a criança e de mandar limpinha, é outra história. Mas se ela está em umas condições vulneráveis dessa, como ela vai fazer? Muito bem, agora vamos ouvir o outro lado. Carlinhos. Por que é, Carlinhos? Por que é a negligência? Para mim, a negligência independe da classe social, entendeu? Não é uma questão de classe. Claro que são realidades distintas, né? Realidades extremas, assim, mas é o cuidado, é o cuidado. De repente, o cara ali vai, ou a própria menina, vai para um rolê, vai para a balada, para o baile funk. Chega lá, ela tem R$50 para comprar um combo, uma cerveja, uma cachaça, enfim. E não tem uma grana para comprar um short, uma sandália para criança. Eu acho que é negligência, sim. Muito bem. Carlinhos, o que diz... Só um minuto, gente. Só um minutinho. Quem está falando? Milton, sou eu. É a Lourdes. Diga, Lourdes. Eu acredito, Milton, que a história ela tem tudo a ver com o contexto de cada família. Então, enquanto profissional da área, não pode ser feito juízo de valores. Nós precisamos entender qual é o processo que leva essa criança a estar nessa situação, o que é possível fazer. Por isso existe o acompanhamento da família, a questão do vínculo, para a gente compreender que fase que ela está e aonde nós podemos intervir. Agora me fez aqui lembrar um atendimento que eu fiz no CRAS, quando ainda estava como técnica, e eu fui a uma visita e realmente estava muito comprometida a questão da higiene dessa família. Qual foi a posição nossa? A parceria com a saúde, porque é importante isso. Então, antes de juízo de valores, é preciso compreender a particularidade e a história de vida desta pessoa. Só isso que eu queria colocar, Milton. Muito bem, Lourdes. Então, gente, por que a negligência abordando é polêmico? Porque tem uma disputa política, Carlinhos, sobre o que é negligência. E essa disputa política é isso que a Claudinha e a Lourdes acabaram de colocar. Ela tem a ver com, se a gente está falando de justiça e igualdade de acesso aos recursos materiais e aos recursos simbólicos que a sociedade humana produziu. Se eu estou falando de uma família que tem acesso a esses recursos simbólicos e materiais que a sociedade produziu, e tendo esses recursos disponíveis, ela não cuida dos seus, ela é negligente. Mas se ela não tem esses recursos, o que eu estou fazendo, na verdade, ao dizer que ela é negligente, é condenando duplamente essa criança e essa família. Por quê? Porque ao invés de identificar como é que eu posso, no caso, por exemplo, vamos pegar o caso que o Carlinho trouxe, que é bom. Imagine que essa mãe que mora num cômodo 2x2, sem água encanada e sem esgoto, também usa o pouco dinheiro que ela tem para tomar álcool no boteco do lado. Não há nenhuma relação direta entre tomar álcool do boteco do lado e não ter esgoto e água encanada. São dois problemas independentes. Porque água encanada exige ação pública, esgoto também. Se ela mora numa região ou numa casa com
por exemplo, uma ocupação recente, eu não consigo condená-la, nem devo fazer isso. Eu vou ter que buscar alternativas, uma rede de proteção, apoio da vizinhança, para que essa família possa usar os recursos, mesmo que temporários, ali para manter a higiene das crianças e a sua própria, e pensar numa saída estrutural. Essa é a função da convivência. E tomar muito cuidado de separar. E aí não tem erro, Carlinho. Como é que eu faço o julgamento? Quem tem condição e não faz, lembrem, condição, gente, não é condição moral, hein? Não é força de vontade. É condição material e condição simbólica. E às vezes eu posso estar falando de uma mãe que pode até estar em sofrimento mental, ou um pai, não vamos falar só das mulheres, eu posso ter um pai negligente, e eu tenho que levar isso em conta. Lembrem, se eu não levo em conta, sabe quem vai levar? O juiz, que a Lourdes sabe disso melhor que eu, os gerentes aqui sabem disso. O juiz, de modo geral, tem devolvido casos de negligências porque nós, do serviço social, da proteção social, muitas vezes, narramos negligência de maneira equivocada e ele devolve dizendo, não, isso aqui é um caso de pobreza, isso aqui é um caso de saúde mental, isso aqui é um caso de ausência de rede protetora no território, mas não de negligência. Por quê? Porque o que essa família pode, ela está fazendo. O que ela não pode, ela não pode. Temos que lidar com isso como uma expressão da desigualdade social. Então, essa é uma violência que eu diria para vocês que é politicamente com o maior potencial transformador no SUAS. Se a gente conseguir mapear e separar direito o que é negligência, o que é pobreza e desigualdade, e endereçar corretamente isso para os órgãos e as políticas públicas e até para os movimentos sociais, gente. Movimento de moradia, movimento de saúde pública, podem sim nos apoiar para que uma família ou um conjunto de famílias morando numa condição indigna saiam dessa condição, ok? Aí nós temos a violência física, que é a mais, vamos dizer assim, a de maior letalidade. Há provas científicas que famílias que cometem violência de maneira recorrente são aquelas com maior chance de levar a óbito as crianças ou a sequelas gravíssimas. E aqui também tem que tomar muito cuidado com o caráter punitivista e denuncialista que também marca, infelizmente, uma parte do nosso serviço de convivência. A violência física, propriamente dita, tem que ter o caráter da recorrência. Ou seja, eu tenho que separar o que é violência física de fato daquilo que é uma ação pontual de um cuidador que em nenhuma circunstância pode bater, mas separar isso de uma violência recorrente que coloca a criança em perigo imediato. Por quê? Porque se eu não separo, primeiro, eu não vou conseguir o nosso objetivo, que é de prevenir a violência, reeducar e construir vínculos fortes desse cuidador com os seus filhos ou com os seus netos, né, ou com seus parentes, a depender do vínculo que ele tem. Se eu vou direto para a denúncia de casos que não são recorrentes e que não têm essa gravidade letal, eu perco a chance de mudar um padrão de convivência, que é o trabalho do serviço de convivência, gente. Nosso trabalho não é fazer a denúncia, a não ser em casos graves e crimes evidentes. Ok? A gente tem que segurar, contar até 10 e entender o processo no caso da violência física. E ninguém está falando aqui de passar pano numa família que bateu na criança, hein? O que a gente está dizendo é que a abordagem da convivência é a abordagem da escuta, e aí, segunda vez, alerta vermelho. Terceira vez é conselho tutelar, não tem jeito. Mas construir essa gradação é fundamental. A violência psicológica, que um primeiro comentário que a gente precisa fazer é que violência psicológica não é bullying, hein, gente? Bullying é aquilo feito entre iguais. Quando um menino da mesma idade de outro menino, ou de uma menina da mesma idade de outra menina, promovem ali humilhação, atitudes vexatórias e exposição, até violência. Mas entre iguais é bullying nessa perspectiva. Quando é um adulto fazendo bullying com a criança, isso é violência psicológica.
Se esse adulto for um professor, um policial militar, um orientador socioeducativo, um médico, isso inclusive é violência institucional, além de ser violência psicológica. E a violência se divide aí em 3, as discriminações e depreciações, de modo geral, as alienações parentais cometidas destruindo as referências de pai e mãe e cuidadores dessa criança, e, por fim, a exposição desnecessária e vexatória. A gente viu aí na internet caso de uma família que expôs uma adolescente e que ganhou milhares de curtidas e depois teve que ficar porque aquilo era uma exposição desnecessária e injustificada da privacidade de uma adolescente, né? Que é o caso aí dessa youtuber familiar. A violência sexual, que tem aí uma confusão também, né? O abuso inclui qualquer coisa com interesse sexual. Não necessariamente a penetração e a violência sexual severa, né? Então, qualquer ação com interesse sexual é abuso. Isso é fundamental para mudar o conceito de abuso, que no Brasil sempre foi considerado a penetração, o toque, e não é o caso, né? A piadinha, o assédio indireto a adolescentes na rua é tão abusivo quanto a penetração. Claro que tem os agravantes aí no caso da lei. A exploração comercial, que é aquela com a finalidade mercantil de ganhar dinheiro, e o tráfico de pessoas, que é o limite disso, que é a coisa mais bizarra e promotora de sofrimento no âmbito aí da violência sexual, que é a escravização de populações ou de mulheres, crianças e meninos e até pessoas adultas com essa finalidade. A violência extrafamiliar, que inclui a violência, vamos dizer assim, urbana, trânsito está aqui, o crime organizado está aqui, o trabalho infantil, lembrando, né, que o trabalho infantil não é só a exploração da criança numa situação que coloca ela em perigo, ou o adolescente em perigo. É aquilo que também explora a sua capacidade e compromete seu desenvolvimento. Então, trabalho doméstico das meninas é trabalho infantil. Quando uma mãe deixa o menino ir para a rua e obriga a menina a lavar a louça, arrumar a casa, passar a roupa de todo mundo e não distribui tarefas de maneira igualitária, isso também é trabalho infantil, porque compromete o desenvolvimento das meninas. A violência institucional, que tem 2 grandes blocos, né? Primeiro, essa violência cometida pelas instituições, a gente falou dela já, né? Na escola, no posto de saúde, e por nós, inclusive, quando a gente faz uma escuta inadequada de uma criança, num caso de violência, por exemplo, eu estou cometendo revitimização, que é fazê-la sofrer novamente por uma escuta inadequada. E as autoagressões, que nós já sabemos, a gente falou disso também, elas muitas vezes começam como uma ação reativa de uma outra violência. Às vezes de um abuso sexual, de violência física ou de negligência. E aí a criança manifesta isso pela autoagressão, que pode ser uma pequena mutilação, a exposição a atitudes de risco, como se expor, se colocar na janela, se jogar, se machucar, se mutilar, infelizmente chegando aí ao suicídio, que é o limite desse tipo de violência. E o bullying, como nós dissemos, que é entre iguais nessa perspectiva, no qual a criança e o jovem pode sim ser agressor, ser vítima, agir de maneira direta, agir de maneira indireta e usando a internet para cometer aí, infelizmente, essas atitudes de bullying que são bastante comuns entre jovens, entre crianças, e que a gente, às vezes, menospreza o impacto disso em crianças pequenas, inclusive. Para fechar esse bloco, dizer para vocês o seguinte: esses casos, quando a gente cruza esses conceitos de violência com os casos que vocês mapearam 107 casos que vocês narraram, fizeram ali uma narrativa rápida dessas violências. Gente, isso é fundamental para qualificar o trabalho do CCA, para sistematizar as práticas preventivas do CCA, as práticas de enfrentamento. Então, isso é uma documentação preciosa.
E é disso que a gente fala quando fala do prontuário atualizado das crianças. E fundamentado nessas tipificações legais das violências e baseadas aí na ciência disponível. E aí, quando a gente olha os dados que vocês trouxeram, a gente percebeu uma maior presença da violência, da negligência e do bullying, uma menor presença da violência sexual e física nos casos que vocês narraram. Uma diferença pequena, mas ela existiu. Então, a importância de manter a narrativa dos casos de violência atualizada, porque é isso que vai documentar a ação de enfrentamento do serviço e, mais do que isso, isso vai alimentar o planejamento do serviço para continuar a superação da violência, seja pela denúncia, pelos casos encaminhados, etc., seja pelas ações de prevenção que precisam acontecer. Ok? Acho que é isso, dado o tempo, Odete. Legal. Eu vou abrindo a minha tela. Enquanto você abre, deixa eu ver aqui o chat. Alguém postou, deixa eu ver. É o Luiz, exatamente, Luiz. Exato. O conhecimento dos direitos, ele é fundamental, gente. E das obrigações também, né, Luiz? Se eu conheço os direitos e estou ciente das minhas obrigações e eu recebo apoio para cumpri-las, e essa é a função do serviço de convivência, é oferecer suporte, ampliação do repertório cultural das famílias para que elas também cuidem das suas obrigações no cuidado, mas de um jeito não culpabilizador da família. E isso faz, sim, com que a família desperte para a sua capacidade de cuidar. E essa é a coisa mais forte que um serviço de convivência consegue fazer. Pegar uma família que tinha problemas de proteger e de cuidar e construir com essa família de maneira crítica, respeitosa, autônoma e com outras famílias a ampliação dessa capacidade. Eu já disse isso antes, gente. Só nós da assistência social fazemos isso com famílias. Ninguém faz. A educação não faz, a saúde não faz, a segurança pública não faz, as políticas de trabalho e econômicas não fazem. Essa é uma especialidade da proteção social no Brasil. Por isso que a gente não pode ter um lugar secundário, coadjuvante na pandemia. Nós temos que mostrar a relevância e o impacto do nosso trabalho. E veja o que vai acontecer agora com as escolas, o quanto a nossa ação vai ser fundamental para não aumentar a exclusão educacional. Isso já está acontecendo, inclusive. Ok? Só para não esquecer aqui dos comentários dos colegas. Desculpa, Odete, pode seguir. Não, tranquilo. Só confirmar. Então, agora, nós vamos ter a pausa para o café. Durante o café, vocês continuem aí com a máquina ligada, não saiam daí. A Natália, né, com o Zoom, vai nos encaminhar para outros grupos. Então, quando vocês retornarem do café, vocês já vão estar em outros grupos. Só que hoje eu gostaria de pedir que durante o café vocês separem um lápis e um papel. Porque lá no grupo nós vamos fazer uma atividade de desenho. Então, quem tiver aí lápis de cor e quiser pegar, ok. Quem não tiver, pode ser uma caneta, pode ser uma folha de caderno. O importante é que vocês tenham pelo menos um lápis e uma folha de papel. Deixa aí do ladinho do seu computador, que na volta do café nós vamos fazer uma atividade de desenho. Tá bom? Então, só para olhar a hora, agora são 15h15, a gente volta às 15h30, porque agora são 15h15, não são? Acho que tá aí. Isso mesmo, Odete. Odete. Então nós voltaremos às 15h30 e podemos ficar na sala, Nath, até às 16h30, tá bom? Anotado. Pode deixar. Então, bem... Bacana. Então, gente, bom café. Não esqueça o papel e o lápis. Já já a gente se vê. Todos indo em 3, 2, 1.
De novo nos catapultaram, mas eu acho que quase eu terminei, gente. A gente vai ficar bom nisso até 2025. Mas foi bom, foi bom. Muito bem. Todo mundo chegou aí? Olha, temos todos aqui já, 44 pessoas. Cadê Maria Odete Menezes? Vocês estão vendo ela por aí? Então, vamos seguir, gente. A ideia agora é que 2 pessoas de cada grupo, não mais que isso, dê um presente aqui para o grupão, que é dizer as preciosidades que vocês produziram aí em cada grupo, ok? Então, queria saber se do meu grupo tem alguém que se dispõe, uma dupla aí, a compartilhar o que achar mais precioso como um presente aqui para a nossa plenária de 44 profissionais engajados nesse dia ensolarado. Estamos indo aí para o nosso final de encontro. Algum candidato aí do grupo que estávamos juntos? Estou vendo Carlinhos, estou vendo Cláudia, estou vendo Maria José, Hilda. Alguém quer dar uma palhinha? 2 minutinhos, gente. Enquanto vocês falam, eu vou abrindo a tela. Hilda, você está com o microfone desligado. Você está falando, Hilda? É que a Hilda está com problema no microfone mesmo. Ela estava, eu acho. Alguém ajuda a Hilda, gente, aí do nosso grupo, para começar? Eu vou pedir para a Cláudia, se ela generosamente pode começar, só para a gente seguir aqui, Cláudia. Eu? Bom, algo que me chamou a atenção e que me fez refletir muito é essa questão que só conseguimos falar de sentimento quando temos relações humanas, né? Então, quanto é importante essa questão do vínculo, né? Para a gente se sentir protegido, para a gente se sentir acolhido, né? Então, foi algo que me chamou a atenção. Legal, Cláudia. Se o grupo concordar com a Cláudia e não quiser adicionar nada, eu vou passar para o próximo grupo, ok, gente? Muito bem. Podemos ir para... Pode ser o seu grupo, Odete? Pode. É a Juliana. Vamos lá, Ju? Por livre e espontâneo silêncio. Foi. Então, a gente começou o segundo bloco fazendo uma ativação, pensando em algum momento da vida, e a gente precisou desenhar, todo mundo fez isso, né? Então, não precisou todo falar. Mundo. Então, SARS. Enfim, mas aí a gente pensou um pouco, então, nessas pessoas, quem estava, né, e no vínculo. E como essa memória afetiva está ligada a essa pessoa no qual a gente tem confiança, e a gente falou dos profissionais, né, da importância do vínculo e dessa rede, o Odete falou muito dessa rede, quem é essa rede de confiança e de vínculo da criança, que a gente precisa entender, tentar conhecer e mapear quem são essas pessoas, né. E aí a gente partiu para abrir um pouco, para cada um falar da sua experiência, do seu desenho, e conheceu também o segundo protótipo, que vai falar do acesso aos direitos, né? A gente deu uma passadinha rapidinho, olhou o material, conheceu, falou um pouco das habilidades, né, para esse segundo protótipo, e foi isso.
Muito bom. Mais alguém do grupo aí que estava com a Odete quer complementar ou tá ok? Muito bom, Ju. Eu acho Legal. que a gente pode passar. Vamos seguir o grupo que estava com a Barreto, com a Andréia. Então, acho que, bom, a gente está com um grupo pequeno, Tatiana, Paula, poderiam compartilhar um pouquinho, alguma coisa, mas essa foi um silêncio, Milton, que a gente viveu, quase um apagão. Quem sabe aqui no coletivo. Silêncio é assim, gente, a gente lida com ele, na prevenção a gente vai ouvir muito silêncio, e a gente sabe que o silêncio fala, e a gente segue com ele, porque o silêncio está nos dizendo algo sempre. Sempre. Tem alguém do grupo da André que gostaria de fazer um resuminho? Ô, André, você quer falar algo que você achou importante no grupo? Até que alguém do grupo possa falar? Eu posso? Opa, vamos lá. Ô, Milton, fazendo um catado de tudo que aconteceu hoje, semana passada, retrasada, eu postei um pensamento meu, uma poesia. Eu queria falar aqui para vocês, pode ser, Milton? Coisa rápida. Eu concordo com uma condição, que assim que o Carlinhos terminar de recitar a poesia, alguém do grupo da Andréia fale. Fechou. Em solidariedade aos colegas. Eu entendi que todo mundo topou, Carlinhos, então vai lá, recita. Então, falar de um tipo de violência em termos gerais, né? Ela se chama revanche. Fala assim, ó. Eu quero que vocês imaginem como uma criança de 8, 9, 10 anos falando para vocês, para a gente. Assim. Eu não tenho culpa se o mundo está andando de muletas. Nem tampouco eu sou culpado dos resultados das suas mutretas. Eu não tenho culpa se a natureza vem dando sinais, mas tenho plena certeza de que o homem não sabe o que faz. Os perdoem, Pai. Ou sabe sim, mas não tem noção das consequências, que afeta seus semelhantes com suas imprudências. Quando crescer, eu queria ter um mundo melhor para nós, para mim, e assim como a tecnologia com a natureza também queria interagir. Necessito de fauna, flora, de amor a todo instante, e sinto que a paz está pedindo uma revanche. Ainda dá tempo, reveja teus conceitos. O mundo era para ser perfeito, e o homem, à sua semelhança, também. Dizem que o futuro sou eu, criança, mas estão matando o mundo, a esperança. Mas com o amor podemos ir além. É isso, gente. Eu estou dando as minhas palminhas aqui para o Carlos. Muito legal, Carlinhos. Posta esse texto lá no WhatsApp, por favor. Põe lá o seu crédito. Tem muita conexão conosco. Alguém do grupo da Andréa se animou ou seguimos? Seguimos, então. Agora é o grupo da Carla. A Sueli ficou de falar junto com o Romildo, que vai complementar junto com ela. Legal. Então, a gente recebeu um presente, né? O protótipo a gente recebe como presente, porque agrega muito valor, né, às nossas atividades. Falamos bastante sobre escuta profissional, a diferença entre a escuta especializada e a escuta qualificada, o quanto a escuta nos ajuda a entender a criança, a entender a família, o quanto a escuta traz para a gente as necessidades, as demandas, o quanto a escuta nos ajuda a entender
entender a historicidade, né, dessa criança, dessa família, o quanto nos ajuda a entender a composição familiar. Escuta é fundamental no trabalho da gente, né? E falamos também algo que eu acho muito importante, a importância da gente ouvir o que a criança fala sem pré-julgamentos, essa história que a criança inventa ou que a criança mente, se a criança está inventando ou mentindo, maiores motivos a gente vai ter para entender por que ela está mentindo ou inventando, mas o que a criança fala sempre tem que ser muito respeitado. Nós não podemos ignorar o que a criança traz, nós não podemos ignorar a fala de criança nenhuma, e às vezes não é apenas uma fala, mas qualquer tipo de expressão que essa criança traga, né? Conversamos, inclusive, sobre o filme Gabriel Fernandes, conversamos um pouquinho sobre a Lei do Bernardo, o quanto, né, a impossibilidade de escuta pode afetar a vida e, inclusive, a sobrevivência da criança. Ou ajudar. Vamos lá, Tatiara. Ou ajudar. Cadê a Tatiara? Então, bastante em questão da escuta, né? Que vai além da escuta. É o acolhimento. Eu sou assistente social, mas eu atuo como orientadora. Então, é um instrumento que eu tenho ao meu favor para trabalhar com a criança desde o serviço, né? A forma como a gente escuta e como leva para frente, né? É muito importante. Foi falado muito sobre isso, sobre esse instrumental, né? Perfeito. Eu só não estou vendo você, Tatiara. Ah, tá. Agora eu te vi. Te achei. Legal. Romildo, quer falar? Tem mais alguém, gente? Podemos ir para o próximo grupo ou a gente já... Esse é o último, né? Tem mais algum, Odete? Grupos já foram todos. Eu não sei se o Romildo vai querer complementar ou se a gente pode seguir. Então, eu estava... só um complemento bem rapidinho, assim, baseando no... Eu contei uma história de um que eu tive com os meus educandos lá, né? E eu contei, né, que ele estava tendo tendências um pouco machistas. E a Carla complementou um negócio que é bem interessante, que o machista, ele acaba se tornando futuramente um agressor, né? Um agressor ou da família, ou um ser abusivo, né, que pratica esses abusos e tal. E ela complementou isso para mim, que eu achava que estava fora do contexto. E é isso, né? E eu tava falando, desculpa, né, Carlos. Eu acho que eu só... Desculpa, Romildo, eu perdi um pedaço. O caso, você começou falando de alguém ou de algum jovem, ou de algum adolescente? De um jovem, um aluno meu lá, né? Não sei se é Avalo Velho. Ele estava tendo tendências machistas. Ah, tá. Perfeito. Aí legal. E a conexão entre machismo e violência e o nosso trabalho. Sim. Claro, né, gente, que vocês devem ter percebido isso no grupo, para a gente sempre tomar cuidado, por outro lado, com qualquer tipo de determinismo, né? Quer dizer, sim, a postura machista, ela contribui para a violência. E todo machismo é violência, tal como a gente tipificou aqui, não necessariamente, ok? São dois fenômenos com autonomia, mas são interdependentes. Então, a chance de um menino machista depois ser um possível abusador ou até cometer agressão e ter uma relação abusiva, que é um tipo de violência com uma menina, é grande. Mas isso não é sinônimo. Por quê? Porque o machismo não vai ser só uma atitude individual, né? Ele é um sistema, assim como o racismo. Quer dizer, todo racista é necessariamente uma pessoa violenta? Não. Por quê? Porque o racismo tem mais de um jeito de se manifestar. Então, a gente já conviveu, todos nós, inclusive eu, com pessoas que eu descobri racista numa situação não necessariamente de violência.
mas a chance de ser violento é maior. Então, tomando esse cuidado para a gente não ser determinista, mas perceber que o machismo, o capitalismo, em alguma medida, né, ele vai, sim, contribuir para os casos de violência. Olhando o conjunto aqui do que a gente produziu, o que a gente percebe? Né? De um lado, a importância de um posicionamento do profissional em relação à desigualdade, à vulnerabilidade relacional e a qualquer forma de indignidade humana. Nesse sentido, ser antirracista, antimachista é fundamental para fazer um bom trabalho de convivência. Mas também lutar pela igualdade, questionar a distribuição de renda é fundamental, porque a negligência vai ter como origem uma desigualdade de acesso ao bem cultural e ao bem material. O outro aspecto é a gente ter esse cenário macro, mas não abdicar do cenário micro, que é isso que a Sueli trouxe tão bem, que é como é que eu, de fato, construo espaços de acolhida, de escuta qualificada, para que a escuta especializada também seja possível. Não há uma sem a outra. Se a minha escuta especializada não for também uma escuta qualificada, ela provavelmente não é especializada. E é muito pouco provável que um jovem te peça, te demande, ou uma criança, uma escuta especializada, se antes ele não viu em você confiança e segurança, que são gerados na escuta qualificada, na rotina do serviço por todos os profissionais. E, por fim, a coisa do planejamento. No grupo, mais de uma pessoa diz, não dá para fazer prevenção improvisando, tem que estudar. Olha, os temas que a gente discutiu aqui são temas complexos. A questão do consumo, a questão do protagonismo das crianças, para elas agirem junto com outras crianças, junto com as famílias contra a violência, a questão da rede de proteção ativa, dos afetos, do mapa dos afetos, de todos os ismos que dificultam a nossa vida social e produzem sofrimento coletivo. Eu não posso improvisar e fazer isso de maneira improvisada. Primeiro que vai dar errado. E segundo, como a gente discutiu, as crianças percebem, né? E os jovens também, quando a gente está improvisando. Então, planejar é fundamental. E planejar a partir da sistematização do que eu fiz no semestre passado, no semestre retrasado. Isso é a tríade desse encontro de hoje. E, obviamente, tendo como pano de fundo o acesso a direitos. Né? Sem ativismo, sem militantismo e sem ingenuidade. Isso aqui é uma política pública, é um trabalho profissional. É óbvio que, se eu for militante de social, ajuda, mas não é obrigatório. Obrigatório é fazer o trabalho técnico com primazia. E eu acho que não há exemplo maior disso nesse grupo do que as falas que foram compartilhadas aqui. Então, acho que a gente está bem acompanhado. Vamos seguir. Vamos lá. Acho que aqui a gente tem, na verdade, são 3 lembretes, indo para o fechamento do encontro, né? Então, lembrando que o próximo encontro será só com gerentes e assistentes técnicos, e será no dia 5 de agosto. Então, hoje a gente dá uma pausa, não dá para falar que é um encerramento, né? Porque esse tema é um tema que a gente tem que estudar sempre, tem que olhar sempre para ele, mas, enfim, a gente dá uma pausa com os orientadores e vamos ter o último encontro do Faça Bonito com gerentes e assistentes no dia 5/8. Lembramos também que a atividade, né, que nós demos como sugestão para vocês, vocês ainda podem, quem quiser, né, continuar fazendo, então olhar, se inspirar no protótipo
para criar uma atividade online para aplicar com jovens, com as crianças e adolescentes. E quem fizer, enviar para a Mariana, e agora até o dia 3/8, já que o nosso encontro vai ser dia 5. Então, até dia 3, vocês enviem para a Mari. E, de novo, vocês vão receber o link da avaliação do dia de hoje, vão receber tanto por e-mail quanto no grupo do WhatsApp, e eu peço que vocês respondam em 24 horas. A gente precisa prestar contas, então é bem importante para nós, e também a gente olha para essa avaliação, a gente cuida dela com muito carinho e vai preparando assim os outros encontros. E agora eu gostaria de ler novamente a frase que nós lemos lá na abertura do encontro, que é o artigo 4 do ECA. A criança e o adolescente merecem atenção especial pela sua vulnerabilidade, por serem pessoas ainda em fase de desenvolvimento da personalidade. E agora, o que essa frase diz para vocês? Eu acho que a gente tem aí um tempinho, 2 ou 3 pessoas poderiam falar, e quem quiser também pode escrever no chat. Então, lendo essa frase agora, no que ela toca vocês? O dever é de todos nós, né? Não somente... Eu não posso ter sempre alguém como responsável. Eu tenho que lembrar que eu também sou responsável. Quando todos nós trabalhamos em conjunto, indiferente de qual seja a posição, a criança, ela se torna... Como é que eu vou dizer? Ela tem por si só esse direito dela concluído, né? Quando eu vejo o meu eu participando em um todos, eu e quem está ao meu lado, não só apontar o dedo para quem está lá do lado, olha, é obrigação tua, não, é minha também. Bacana. Quem mais gostaria de contar para nós? Como essa frase cai agora? Como que a gente entende ela agora? Quem estiver sem microfone ou quem preferir, pode escrever no chat. Odete, você volta ainda na frase? A Sueli está escrevendo aí: o poder que temos é influenciar positivamente, facilitar neste processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Legal, acho que são 2 comentários, né? A Vanessa agora está dizendo da responsabilidade, né? Que tem a ver com isso que foi dito antes, que é uma responsabilidade grande, eu diria imensa, né, Vanessa? Trabalhar com crianças e adolescentes, justamente porque eles estão em fase de desenvolvimento da personalidade. Sabe o que significa isso? Que eles são muito suscetíveis ao trabalho ruim e ao trabalho bom. Se ele for ruim, ele pode ser um desastre, porque ele vai ficar por muito tempo. Porque o que acontece nesse estágio da vida segue para as fases seguintes. Mas se ele for bom, consistente, transformador, afirmativo dos direitos, né, e das superações das desigualdades, ele vai ter um efeito enorme. Isso que o Romildo traz, né? Quer dizer, se eu estou desenvolvendo a personalidade e um jovem emerge ali com comportamentos machistas, se o meu trabalho for bem sucedido, se eu for sensível à abordagem com esse jovem, eu ganhei um aliado numa masculinidade não tóxica, não machista, e provavelmente um multiplicador. Se eu tiver cuidado de entender que este menino
está em fase de desenvolvimento e não fazer juízos apressados em relação a ele. Em relação a qualquer um nessa fase de desenvolvimento, né? E justamente olhar atentamente, né, para os casos de violência, não deixar acumular situações de violência, como diz aqui o Carlos, é um jeito de promover o desenvolvimento, e eu não quero perder isso que foi dito pela Cristiane, né, que a gente pode facilitar o processo de desenvolvimento. Nós podemos acelerar, esse processo e torná-lo mais amplo, mais integral. Isso é beleza de ser educador social, isso é beleza de estar na convivência. Então, é super coerente aqui esse fechamento desse artigo do ECA, né, que, como lembraram hoje de manhã, está completando aniversário, precisa ser brindado, relembrado e implementado, né? O ECA ainda é um desafio de implementação. Vamos seguir? Vamos. Muito bom. E agora, para fechar, esse é o último encontro de orientador sobre este tema. Então, eu gostaria que todos vocês escrevessem, aqui não é A não, gente, é B, tá? Que todos vocês escrevessem no WhatsApp do grupo o que eu tenho que fazer melhor ou começar a fazer para tornar mais efetivo o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Então, o que nós temos que fazer melhor ou começar a fazer para tornar mais efetivo o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes? E aí eu peço que vocês inscrevam lá no grupo de WhatsApp do grupo B, que é o grupo de vocês. Aí a gente tem aí 3 minutinhos. Estou sempre acompanhando o relógio para a gente não extrapolar. Vamos por 2 minutinhos para ir lá no WhatsApp escrever. Odete, sabe o que eu sugiro? Para a gente respeitar o horário de fim, todo mundo entendeu a pergunta, acho que a gente pode ir para o último item e as pessoas podem ir postando, ok? Só para a gente encerrar o encontro no horário. E aí, para encerrar de verdade, é só agradecer. A gente se vê por aí. Quem tiver qualquer tipo de dificuldade, ou tiver com a tarefa, com a aplicação, ou mesmo quiser precisando de algum material, enfim, a gente está aqui. Vocês mandam e-mail para a Mari, ligam para mim. Os gerentes e assistentes a gente encontra no dia 5 e a gente agradece. Um bom fim de semana para vocês, bom trabalho, se cuidem e um beijo. Obrigado, gente. Foi uma tarde muito legal. Agradeço mesmo, foi um ótimo encontro. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, Milton. Tchau. Não esqueçam de colocar lá no WhatsApp. E vai depois, né, Odete? Vocês vão receber o link da avaliação de reação, se puderem preencher. A Odete já falou, mas não custa reforçar. É isso. A gente precisa dela até amanhã, às 17 horas, tá bom? Não dá para dizer bom final de semana ainda, hein, gente? Porque é quarta-feira. Então, é isso. Hoje ainda é quarta, né? Boa semana.